13, pessoal. Eu vou fazer a leitura. Depois, por isso que a gente grava o áudio, né? Pra gente poder ouvir depois, meditar mais, confirmar essa palavra na nossa vida, tá? Então diz assim, versículo 13 em diante. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Bom, aqui eu já acho interessante essa postura dos fariseus e dos herodianos tentarem pegar Jesus em alguma palavra, né? Por palavras que ele iria falar ali, respondendo essa pergunta. Por quê? Tá seguindo? Por quê que eu acho interessante isso? Porque o inimigo, ele nunca vai chegar com chifre e rabo para você, né? Ele sempre vai chegar adulando, né? Manso, né? Mestre, professor, né? Olha, você só fala, a gente sabe que você só fala a verdade. E que inclusive você ensina os caminhos de Deus. Então, olha que gente mais hipócrita e dissimulada. Porque se eles acreditassem mesmo em Jesus, né, que Jesus era tudo isso, por que eles queriam enredar Jesus fazendo uma pergunta capciosa para ele? Vocês percebem isso? E esse assunto veio muito a calhar nos dias de hoje, porque nós vivemos tempos assim. O peixe morre pela boca. E muitas vezes nós somos apanhados naquilo que a gente fala, naquilo que a gente revela para as pessoas. Nós confiamos em pessoas erradas. Pessoas que vêm perto da gente com uma boa intenção de nos ajudar, mas a hora que você vai ver, ela não tem uma boa intenção. A intenção talvez é te caluniar, ou falar algo que você não disse, ou aumentar o que você disse, porque existem pessoas assim. Então, hoje, pelo que eu li e vou passar aqui para vocês, eu entendo que o Senhor, ele está trazendo um despertamento para nós sobre a sabedoria e a prudência que nós devemos ter. Nós devemos adquirir sabedoria. Sabe, em Provérbios a gente vai ler, ele fala que a sabedoria ela tinha que ser comprada como quem compra ouro. Entendeu? Porque hoje sempre, em todas as épocas, obrigada, amor, nós precisamos ter prudência naquilo que a gente fala, com quem a gente fala e como a gente fala. E o pior, tem pessoas que são tão inocentes que lhes falta essa sabedoria, elas falam tanto, até pelos cotovelos, que falam até pro Facebook, as coisas que não é para falar. Então hoje a gente não tem que tomar cuidado só com o ser humano que vem tentar apanhar a gente em alguma questão. A gente tem que tomar cuidado com a tela. Porque às vezes é a própria rede social que tenta apanhar a gente numa questão e a gente fala o que não deve ou de forma que não deve e acaba se dando mal, né? E esses fariseus, então, eles vinham com essa aparência. É como se alguém chegasse para você com aquela... Hoje eu vou pegar, hoje ela vai falar exatamente o que eu quero ouvir. E chega e fala, Zé, o que você acha, assim, do Carlinhos ter faltado hoje? Você achou legal isso? Estranho, né? Porque ele estava tão bem ontem. O que você acha, Zé?
Eu acho que é uma preservação, né? Porque está com uma suposta, não sabe se é com Bíblia ou não, então para não denegrir a gente também, para não ter problema em contaminar mais pessoas, ele sabiamente reservou ficar em casa. Olha a sabedoria. Você não conseguiu pegar ele. Eu só. Mas o que eu queria? Eu queria um futrico, Zé. Você não me... Você pôde falar, é verdade, né? Nossa, que folgado, né? Como assim? Todo mundo se esforça. Entendeu? Agora, o que você fez? Você protegeu o seu irmão, você não expôs ele, você mostrou pra mim que estou com a má intenção de que você não tem a má intenção, que você não foi chamado para falar de ninguém, nem para denegrir a imagem de ninguém. Por quê? Porque existe uma coisa dentro, Deus, a própria sabedoria que nos dá essas respostas, entendeu, Zé? Mas tem pessoas que não, que falam o que não devem, acham que é uma oportunidade de se abrir, de repente, eu estava tão afim de falar isso, que eu já vou até falar, já que você perguntou, realmente, entendeu? Então a gente precisa saber o que Deus espera de nós, para o que nós fomos chamados a fazer, como que nós somos chamados a impactar as pessoas que convivem com a gente no nosso dia a dia. Porque é fácil ser crente aqui na Casa de Paz, ser santo aqui. O difícil é lá em casa, é lá no trabalho, é lá no consultório, quando alguém tira você do sério, entendeu? Ou vem querer fazer uma fofoquinha na sua cabeça. Então Jesus, ele nos ensinou a sabedoria com isso. Por que eles perguntaram justo sobre isso? Eu vou explicar para vocês essa questão do pagar tributo, pagar imposto. Por que justo essa pergunta, né? Naquele contexto, pagar tributos a Roma era uma questão delicada. Muitos zelotes afirmavam que pagar tributos a um monarca gentílico era ato de traição ao Senhor, que é o verdadeiro rei de Israel. Então eles achavam que quando o povo estava escravizado por Roma e aceitava pagar imposto para Roma, eles estavam traindo o verdadeiro rei de Israel, que é Deus. Olha a questão religiosa da época, tá? E o povo não sabia o que fazer, porque eles viviam confusos com relação a isso. Se eles recusassem pagar as taxas para Roma, eles estariam pondo em risco as suas vidas e os seus bens, certo? Mas, por outro lado, eles também não queriam ofender a Deus. E os religiosos falavam que isso era uma ofensa ao Senhor. Olha que situação que eles ficavam. Era um povo, eram ovelhas sem pastor, sem direção. Então, o que eles pensaram? Eles estavam confiantes de que tinham apanhado Jesus nessa questão, pois eles achavam que Jesus teria apenas duas alternativas: defender a rebelião contra Roma, o que levaria à sua prisão. Ele iria preso se ele falasse: não, realmente, a gente não tem que pagar tributo a Roma. O nosso Deus, o nosso rei é o Senhor. E o que isso ia gerar? Rebelião, e ele ia acabar sendo preso, que era o que os fariseus queriam. Ou ele poderia também rebelar-se contra Deus. Ele poderia falar: não, tem que pagar o tributo a Roma e ponto final. Então ele estaria indo contra a religião. E se ele rebela-se contra Deus, o povo deixaria de segui-lo. Então, olha a encruzilhada que botaram Jesus com essa pergunta. É correto a gente pagar imposto a Roma? É ou não é? Entenderam que a coisa era mais séria do que a gente pode pensar? Vamos ver como que Jesus fez. Vocês vão ver que ele destrói essa armadilha com uma resposta inteligente, inclusive dando ao povo uma direção, que era para acabar com a confusão que tinha sobre esse assunto. Então ele fala assim:
Versículo 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Por que vocês estão me experimentando? Me testando, me provando? Trazei-me aí um denário para que eu o veja. Um denário era o dinheiro da época, né? A moeda da época. E eles trouxeram para ele. Perguntou-lhes Jesus, né? De quem é esta efígie e inscrição? Aí responderam: de César, né? Então Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então, quando a gente escuta essa resposta de Jesus, entendendo esse contexto, agora ficou mais claro, né? Por que ele respondeu isso? Olha, então vocês vão dar a César o que é dele, só que vocês vão dar a Deus o que é de Deus. Então, ele não anulou nenhuma coisa e nem outra. Ele direcionou. Ele falou: gente, para de fazer confusão. Para de botar Deus aonde ele não cabe. Para de botar Deus aonde não tem nada a ver com Deus. Isso aqui é coisa do mundo. Isso aqui é sistema do mundo. Ou ninguém precisa de dinheiro aqui. Mas o dinheiro é do diabo. Quem alguma vez já ouviu isso, que o dinheiro é do diabo? Mas não está escrito isso na Bíblia. Sabe o que está escrito na Bíblia? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas se você não tem dinheiro, como você vai comer? Você não vai viver. Então isso é uma coisa que chama hipocrisia. E isso é tão hipócrita da parte da religião que você vê uma pessoa, você é capaz de confundir humildade com pobreza. Então tem muita gente que acha que para ser humilde tem que ser pobre. E isso não é conceito bíblico. Humildade está no caráter da pessoa. Está na forma como ela se relaciona com os outros. Na forma como ela se submete a Deus. Não tem nada a ver com o dinheiro que ela tem. Tem muito pobre e arrogante, gente. Que não sabe o seu lugar. Que não tem educação para falar com a pessoa. Né? Então, e tem muito rico que você não sabe o que é rico. Porque não aparenta ter o dinheiro que tem. Então, humildade não é sinônimo de pobreza. Mas olha como a mistura a hipocrisia dentro de um ambiente, no caso, nós estamos falando do ambiente religioso, faz com que as pessoas elas fiquem confusas. Tem gente que tem bloqueio, barreira para enriquecer na vida, ou para querer algo a mais, ou para desejar algo a mais, porque a religião, ou o que aprendeu desde pequeno, barra isso, faz com que a pessoa, porque ela quer algo a mais para ela e para a família dela, ela se sinta arrogante. Ela se sinta não merecedora disso, porque ela não quer ser maior do que ninguém ou tá diferente de ninguém. Olha que mistura, que confusão. Acha que é pecado, né? Acha que é pecado guardar um dinheirinho, ter uma reserva, fazer uma boa viagem. Então, não, nós somos filhos de Deus. O Senhor, ele disse que a igreja, os filhos, são prósperos. Prósperos, prósperos. O que é isso? É só dinheiro? É riqueza? Não é. Próspero é você não ter falta de nada. É você ter paz, é você ter alegria, é você ter o seu dinheiro, é você ter uma condição de vida, uma dignidade, uma honra. É isso que a gente tem. Mas, infelizmente, a hipocrisia faz com que muitos de nós estejamos barrados, presos. Ai, não, eu preciso sempre o menos, porque vai que, né, esquece isso. Seja feliz com aquilo que você tem, sabe? Dai a César o que é de César. Viva no mundo o que você precisa para viver nesse mundo. Corre atrás. Jesus não vai fazer um milagre. Você tem que estudar, meu filho. Você tem que... Esse trabalho não está dando? Vai estudar, vai mudar de coisa. Vai. Entendeu? É assim, é o sistema do mundo.
Ai, mas eu não consigo. Para de vitimismo. Isso é uma coisa que está dentro da gente. A gente consegue sim. Deus abençoa e a gente consegue tudo que a gente quiser. Só basta acreditar e se colocar em ação. Né? Eu acho que é isso que Deus está ensinando. E ele percebeu essa hipocrisia deles, por isso que ele já orientou logo o povo com relação a esse tributo. E eu vou aproveitar e trazer para vocês 2 textos com relação aos impostos, porque às vezes a gente não conhece isso na Bíblia, né? Então tá em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 11 em diante, é o primeiro texto que eu vou ler. Esta é a primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu para a igreja. Então isso é uma carta de Pedro para a igreja. Pedro andou com Jesus. Pedro sabia o que Jesus pensava. Então ele escreveu essa carta. Então essa direção aqui é para nós. A gente pode confiar, entendeu? É palavra de Deus. É inspirado pelo Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 11 em diante. Olha o que Pedro nos ensina quanto à questão dos tributos, dos impostos, né? E outras mais. Ele diz assim: amados, exorto-vos, né? Como peregrinos e forasteiros que vocês são, ou seja, nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem, entendeu? É isso. Estamos de passagem, né? A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que eram considerados não povo de Deus, nesse contexto. Então, hoje, quem que a gente pode achar? Quem são os gentios hoje? Os não crentes. O que é crente evangélico? Não. Aquele que crê em Deus. Quem crê em Deus, quem ama Jesus e procura viver o bem, é um crente, não tem como negar. É um cristão. E quem não, quem despreza Deus, despreza as coisas da Bíblia e tudo, não é cristão. Pode ser qualquer coisa, mas não é cristão. Só que Pedro está falando que a gente tem que ter um exemplar procedimento no meio dos não crentes, dos não cristãos. Presta atenção. Eu já falei, é fácil ser bonzinho na igreja. Difícil é ser lá fora. Com quem não respeita, com quem é hipócrita. Mas aí ele fala assim: para quê? Para que naquilo que falam contra vocês, como se vocês fossem malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, essas pessoas, elas vão falar mal da gente, porque elas não têm Deus no coração. Quem não tem Deus no coração só tem maldade, não sai coisa que presta da boca. Então essas pessoas só falam coisa que não é para falar. Geralmente mal do irmão, mal dos outros. Então, o que ele está falando? Se você tiver um comportamento exemplar lá fora, a pessoa vai falar mal de você? Ela vai ter o que falar de você? Não. Então, como que o nome de Deus vai ser glorificado? Através das nossas obras. Tem como você recriminar uma pessoa exemplar. Você pode até não gostar dela, não ir com a força dela, mas falar, o que você vai falar dela? Não tem o que falar. É isso que ele está falando. Aí ele vai ensinar: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Submetam-se. Toda a autoridade humana desse sistema do mundo, nós precisamos nos submeter. Por quê? Por causa do Senhor. Que Senhor? Senhor Jesus. Quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, ou seja, enviadas pelo rei.
Então são autoridades estabelecidas na terra. Então hoje a gente não tem rei. Vamos pegar o contexto do Brasil. A gente tem o quê? Presidente. Nós temos presidente. E aí, as autoridades que são constituídas pelo presidente são autoridades constituídas. E ele está falando assim, ó. Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. O que ele está dizendo? Quando você respeita e se sujeita às autoridades estabelecidas, você faz calar o opositor. Você não dá motivo para o outro falar de você. Entendeu? É difícil obedecer, né, gente? Eu sei que é difícil. Nós somos uma geração que não sabe obedecer. Só que obedecer, muitas vezes, é obedecer sem concordar. Por exemplo, eu não concordo que tem um sinaleiro onde tem um sinaleiro. Mas eu tenho que obedecer o sinaleiro. Isso é obedecer. Não interessa se eu concordo ou não. Porque se eu não obedecer o sinal, eu vou ser punida. Vai vir uma multa. E é assim que funciona. Cada vez que a gente se rebela contra autoridades estabelecidas na terra, nós sofremos o castigo da nossa rebeldia. E quantas vezes nós não sofremos por coisas que a gente falou que não era para falar? Principalmente contra as autoridades estabelecidas. Aqui, esse contexto, esse ensinamento, não vem ao caso se a gente concorda ou discorda. Vocês estão entendendo? Obedecer não é concordar ou discordar. Quando eu mando meu filho pôr um shorts preto para ir na escola, eu não estou perguntando se ele quer pôr o shorts preto. Eu estou mandando ele pôr. Mas ele não concorda comigo. Porém, ele vai ser obediente se ele pôr um shorts preto. Vocês concordam? É isso, é sobre isso que está sendo falado aqui. Então, Pedro está ensinando que com relação às autoridades superiores, assim como os israelitas da época não concordavam em se submeter a Roma e serem esfolados pelos impostos que Roma tirava deles, tanto é que eles não podiam ver um publicano na frente. Porque um publicano era uma pessoa que era um judeu, um israelita, que trabalhava para Roma para cobrar imposto do seu próprio povo. Eles achavam que era o pior tipo de gente. Eles não nem olhavam na cara. Tinha uns que cuspia na cara da pessoa, tinha gente que não pagava e pronto, acabou. Tinha tudo isso. Então, Pedro, ele está ensinando o quê? Olha, assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês façam emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que vocês são, não usando todavia a liberdade que vocês têm por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O que é isso? Não usem a liberdade que vocês têm para fazer o mal, ou para se rebelar, entendeu? É isso que ele está falando. Ou para dar ocasião da pessoa falar contra você, né? E Deus perdoa o pecado, mas não perdoa o erro, né? Porque ele perdoa o seu pecado. Você matou alguém, você vai lá, se arrepende, pede para Deus, ele te perdoa, mas você vai preso e vai ser condenado. Então, a consequência, essa palavra, ela está trazendo para nós um senso de responsabilidade daquilo que nós decidimos fazer. Todos os nossos atos, tudo que a gente pensa, o que a gente fala, se a gente não usar da sabedoria que Deus nos dá, nós vamos sofrer. Entendeu o que eu quero dizer? É isso que está falando essa palavra aqui. E Deus não quer que a gente sofra porque a gente está errado. Porque é que nem o meu filho. Se ele fizer uma besteira na escola e eu for chamada, ele vai ser castigado, certo? Mas eu não queria que ele fosse castigado porque está errado. Porque ele merece
Eu, como mãe, não queria que ele tivesse errado, você entende? Eu preferia que ele tivesse sido, sei lá, castigado por alguém injustamente. Porque eu podia chegar lá, bater no peito e falar, você foi injusto com meu filho, ele não fez isso, ele não fez nada. Aí eu cresço para defender meu filho. É isso que Deus quer com a gente. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Ele toma vingança do seu povo. É Ele que luta por nós. A gente não precisa se defender ou causar confusão, entendeu? Vocês vão ver isso na palavra. Ele fala assim, olha, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Essa é a vontade de Deus. Agora fala o que é honrar. O que é honrar? Numa linguagem simples. Respeitar. Respeitar. Você não precisa concordar. Você não precisa nada assinar embaixo, mas você tem que pelo menos respeitar. Assim como a gente tem que respeitar o pai e a mãe, né? Honrar o pai e a mãe, né? Tá? E tratar todos com honra. Todos merecem o nosso respeito. Ai, mas até aquela pessoa, até aquela pessoa, porque nós somos chamados a sermos do bem, para o bem, não dentro da igreja, é lá fora, é com quem não conhece a Deus. Que quando uma pessoa que não conhece a Deus vê você, vê a sua gentileza, a sua educação, a sua bondade, a sua prestatividade com ela, que nem merece, ela sabe que não merece, o que ela começa a pensar? Ela começa a ser atraída. Nossa, eu gosto de ficar perto dessa pessoa. Eu gosto de conversar com essa pessoa. Olha, tem alguma coisa nessa pessoa que me faz bem, que me atrai. Vocês estão entendendo? Agora, se você tratar o pecador, o maldoso, com maldade, você nunca vai glorificar o nome de Deus. Pelo contrário, ele vai falar, Deus me livre, conheço bem aquela crente lá. Prega muito bem na quinta-feira, viu? Mas é uma praga aqui. Tem gente que repudia a igreja muito por isso. Claro, esse é o mal da igreja. A hipocrisia. Né? Então você vai na igreja e tal, na casa de paz, vamos e tal. Eu não, aquela pessoa vai lá na casa de paz, Deus me livre, você não conhece ela, hein? Realmente, eu não conheço ela, eu conheço ela só no contexto entre irmãos, ela é ótima lá. No mundo eu não sei como ela é. Eu não sei como ela trata as pessoas, eu não sei como ela responde para as pessoas. Então é grave, gente. A hipocrisia é algo grave no meio de nós. Aí ele fala assim, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então, vocês estão entendendo? Mas você não sabe o que é o presidente. Mas você não sabe o que é o prefeito. Mas a palavra diz que nós temos que ser submissos com todo temor, por quê? Não somente aquele que é bom e cordato, educado, gentil, mas também aquele que é perverso. Por quê? Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, por que eu vou ser educado com um perverso? Por que eu vou me sujeitar a um perverso, mesmo que ele seja o meu patrão, o meu chefe ou uma autoridade? Porque isso é a minha consciência com Deus. Deus está vendo a minha forma de lidar com as pessoas. Um dia aquele perverso pode ter um encontro com Cristo. Ser perdoado como um dia eu fui e mudar os seus caminhos. E aí? E aí nós vamos para o mesmo reino. Entendeu? O reino que vem do céu. Já pensou? Oi, você aqui eternamente comigo, que legal, né? Ótimo te ver. Foi perdoado por Jesus. Mas você também foi.
Eu também fui. Então, é por motivo de consciência, mesmo que a gente sofra injustamente por algum momento, sofra injustiça. Que coisa pior do que sofrer injustiça, gente? A Bíblia está falando isso. Aí ele fala, pois que glória existe se você pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Agora, se entretanto, quando praticardes o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso sim é grato a Deus. O que ele está dizendo? Olha, se você errar e receber castigo por isso, bem feito para você. Quem mandou você errar? Agora, quando você não erra e você sofre injustiça e ainda assim você tem paciência e suporta essa aflição, isso é grato a Deus. Isso chama a atenção do seu pai. Porque se o meu filho sofrer injustiça, pode ter certeza que eu viro uma arara. Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí ele fala assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, ou seja, ele nunca falou um palavrão, ele nunca falou uma palavra torta para alguém, nunca respondeu mal para alguém, não tinha pecado e sofreu a injustiça. Pois ele, quando foi ultrajado, cuspiram na cara dele, bateram nele, deixaram ele pelado, humilharam ele, né? Quando ele foi ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando ele foi maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Quem que julga retamente? O que Jesus fez? Ele se entregou a Deus. Ele falou, é Deus que vai cuidar disso daqui. Carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, nós fomos sarados, gente. Quando a gente olha para as feridas de Jesus naquela cruz e que ele suportou sem ter feito um mal para aqueles opressores, nós somos sarados, nós somos curados da nossa rebeldia. A gente começa a perceber que nós não temos nenhum direito de se rebelar contra nada. Nada. Quem tinha direito de se rebelar era Cristo. E ele aceitou. Ele aceitou por mim, por você. E nós somos chamados a seguir o exemplo de quem? É dele. Então, a gente não foi chamado para fazer justiça com as próprias mãos. Pelo contrário, nós fomos chamados à sabedoria e à prudência para que a gente viva tempos de paz e prosperidade. Para que a gente não viva arrumando confusão na terra com coisas que não têm nenhum valor, porque tudo isso vai passar. O rei vai passar, o presidente vai passar, a autoridade vai passar, não vai? Mas Deus vai passar? A lei de Deus vai passar? O que a pessoa faz de errado vai passar? Deus vai esquecer? Vai ficar apagado da história? Entendeu? Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, hoje, nós não somos ovelhas sem direção. A gente não está fazendo essas bobajadas aí porque a gente não tem direção. Pelo contrário, nós temos um pastor e um bispo sobre as nossas vidas, que é Cristo. Inclusive, nos ensinou não só com essas palavras, mas com a própria atitude dele. Aqueles romanos mataram ele, né? As autoridades judaicas levaram ele à crucificação, mas quem executou a crucificação? Foi Roma. E ele se submeteu a isso. Por que ele fez isso? Por nós, mas também para nos dar esse exemplo. Então, em resumo,
Que ninguém sofra por ter roubado, mentido, brigado, se rebelado, se revoltado, xingado. Ninguém sofra por isso, né? Porque se sofrer por isso, bem feito, ninguém mandou fazer. Jesus não mandou fazer, né? Se você está sofrendo porque você brigou no Facebook, não era para brigar no Facebook. É mais ou menos isso. Agora, se você estiver sofrendo por uma injustiça e você se resguardar e confiar nele, aguarda, haverá recompensa. Então, é que é o próximo texto, Romanos, capítulo 12. A nossa confiança está no Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Gente, não é fácil, por isso que está mandando se esforçar. Não é fácil fazer o bem, sabe? A gente é carnal, às vezes a gente quer também fazer, né? Revidar, pagar na mesma moeda, né? Chegou minha hora agora, né? Então, esforçai-vos. É Romanos 12, versículo 17, tá? Achou? Então, ele fala assim, agora no 18. Se possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. Às vezes, toda vez é possível? Não, porque quando um não quer, dois não brigam, não é esse ditado? Porque o relacionamento é de dois. Se um quiser brigar, vai ter briga? Vai, lógico que vai. Se um quiser. Mas se um quiser muito. O que você acha, Ronaldo? Se um quiser muito, assim. Porque esse aqui, para tirar ele do sério, é bem difícil. Então, gente, pensa comigo. Se possível, nós devemos ter paz com todos os homens, naquilo que depender da gente, ok? Porque ele explica, olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então a gente tem que dar lugar à ira. A ira de quem? A sua ira? A ira do Senhor. Mas Deus é irado? É ou não é? Deus não é só amor? Ah, que bom. Ele é justiça também? E ele se ira? Ele se ira contra o quê? Contra o pecado. Tanto é que haverá um julgamento, não é? Então a gente tem que dar lugar à ira de Deus, porque quem vai retribuir essa pessoa? Ele. É isso que está escrito aqui. Vocês entenderam a direção para nós? Ele fala assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe, brasa pegando fogo? Olha, imagina você colocar isso na cabeça do seu inimigo. O que é isso? Vai acontecer o que com a cabeça dele? Vai pegar fogo, não vai? Vai esquentar, não vai? Imagina o teu inimigo passando fome e justo você, que ele odeia, ir lá dar comida para ele. Como ele vai, a cabeça dele vai ferver ou não vai? Vai. Se ele estiver passando sede, você fala, não, toma aqui, ó, a minha água eu te dou. Vai, você entendeu a figura? É assim que o povo de Deus foi chamado para fazer, tá? Veja que isso não é hipocrisia, porque você dá um prato de comida para alguém e dá uma água para alguém, não significa que você ama essa pessoa. Não tem nada a ver com hipocrisia isso, gente. Isso tem a ver com uma necessidade. Isso tem a ver com Deus dentro do coração. E quem vai ficar com a brasa, com a cabeça pegando fogo, esquentando, é o inimigo, não é você.
você vai ficar com a cabeça livre, limpa. Sua consciência diante de Deus já está, ó. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, tá? E depois ele fala, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não existe autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Gente, como pode Deus permitir tais pessoas no governo? Então a gente tem dois caminhos: ou a Bíblia está mentindo, ou Deus está errado. Está enganado. Deus se enganou, né? Deus permite. Se Deus cumprisse a vontade dele em todo o tempo, nós não estaríamos mais aqui. Porque a vontade de Deus é santo. Deus é 3 vezes santo. Ele não suporta o pecado. Nós somos pecadores. Então, a vontade de Deus é uma coisa. A permissão de Deus é outra coisa. Então, quando a gente começa a entender que todas essas autoridades, essas coisas todas que talvez a gente não concorde mesmo, tanta injustiça, tanta coisa feia no mundo, a gente começa a entender que é a ordenação de Deus. A gente tem que começar a entender e confiar que existe um porquê, um propósito. Talvez o primeiro propósito seja dobrar o nosso coração. Seja nos ensinar a se submeter, que é fazer as coisas sem concordar. Que é respeitar sem concordar. Porque se a gente não for capaz de respeitar um ser humano que a gente vê, como nós vamos respeitar a Deus que a gente não vê? Vocês entenderam? Então, por isso que Deus ele manda: honra pai e mãe, obedece às autoridades, porque tudo isso é um treinamento para quando chegar a autoridade suprema. Porque a gente constrói na nossa cabeça um castelinho de areia. Todo mundo aqui tem uma imagem de Deus, de quem é Deus, como ele é, como é Jesus. Mas e se quando ele voltar você se decepcionar? Ele vai ser rei sobre toda a terra. A palavra diz que ele vai governar com cetro de ferro. É mandamento de Deus que vai vigorar. Acabou a lei dos homens, essa desigualdade. Mas e se você não concordar? Ó, viu? Concordo com você não. A gente precisa aprender a se submeter às autoridades, tá? É assim a vontade do Senhor. Isso gera em nós um interesse maior pela sabedoria e pela prudência, tá bom? Então, eu quis trazer essa questão um pouquinho mais aprofundada sobre os impostos, né, e sobre a postura de Jesus, para a gente entender mais ou menos como a gente deve conduzir as coisas nesse mundo. Vocês compreenderam essa mensagem, essa orientação? É difícil, né? Engolir isso. É difícil. Eu sei que é. A primeira vez que eu entrei em contato com essa palavra, a minha primeira atitude foi rejeitar isso. Falei, isso não é pra mim. A primeira... Marcinha, mas sabe o que eu fiz? Eu comecei... Eu tenho que pedir muito, porque você falou da prudência e sabedoria, isso são frutos do Espírito Santo, né? Isso. Então, o que a gente começa a perceber que falta um pouco em nós? Alimentar a presença do Espírito e não alimentar tanto a nossa carne, que é o que a gente cantou. Eu quero me moldar ao que o Senhor tem para mim e não ao que eu quero. Teve uma situação que aconteceu
que eu queria resolver. E para eu resolver, eu tinha que falar. Então eu tinha que pegar a pessoa e falar tudo que eu tinha que falar. Mas eu ia resolver. Vocês concordam? Ia. Aí fui orar. Falei, não posso fazer nada do meu jeito, porque eu vou me lascar, entendeu? Eu me conheço. Eu vou buscar em Deus o que o Senhor tem para me falar. Gente, eu juro para vocês, eu abri a Bíblia, fiz a pergunta, não se faz isso que Deus, isso aqui também não é coisa de guru, né? Mas eu orei e falei, Jesus, eu preciso falar, eu sei, eu devo falar? Tá. No que eu abri a Bíblia, primeiro texto que me veio, Jesus só falava aquilo que o Pai mandava ele falar. Foi isso que eu li. Pronto. Chorei, eu chorei. E depois, na sequência, veio a história do lava-pés, né? Que ele, além de falar só o que Deus mandava ele falar, ele não falava nada do que ele queria falar. Ele só falava o que Deus mandava ele falar. Ele ainda ensinou que tudo que ele ia passar, ele estava sendo traído naquela noite. Judas ia levar os guardas até ele e ele ainda foi lavar o pé do Judas. Calado. E ele sabia que era o Judas. Nossa, você orou Forte. Eu orei forte. Então, o que Deus falou para mim? Você vai fazer justiça com a sua própria mão. Você vai falar tudo o que você quer? Deixa comigo. Eu vou falar, né? Eu entendi e não falei. Depois a situação se resolveu. Porque a palavra é viva e eficaz. E é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados, velho. E entendeu a dureza dessa mensagem? Então, quanto desperdício no Facebook na época da eleição, hein? Fala sério, hein? Quanto sofrimento à toa, quanta brigaiada, tudo porque ninguém leu isso antes daqui, né? Se tivesse contado pra gente. Eu sei. Agora eu entendo de onde vem, né? Deus me dê paciência, né? É força eu faço, né? É força eu faço. Vocês entendem, pessoal, como é maravilhoso e é um privilégio muito grande a gente poder se reunir para meditar nessas coisas e começar a entender um pouquinho do que Jesus queria, né? É tão profundo. Isso tudo vem muito de encontro a essa parte que quando você foi orar, é alimentar o espírito, matar a nossa. Olha aqui a passagem que Jesus me falou, só para vocês terem noção da profundidade do assunto. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem me prescrito o que devo dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Eu acabei de ler João 12, 49 e 50. Tomei, né? Entendeu? Eu tô, eu também. Então, para a gente concluir sobre isso, né? A gente precisa refletir, né? Que Jesus, ele foi muito experimentado naquela época. Ele foi muito testado. E você acha que você não vai ser? Vai. Você vai ser testado. As pessoas vão testar. Principalmente quando elas sabem que você é crente. Aí que elas vão te testar. Vão te fazer perguntas capciosas, entendeu? Para ver o que você vai falar, o que você acha. Jesus, ele era notório por suas atitudes e palavras. Cada grupo daquela época tentava desacreditá-lo, levando a discussão dos assuntos mais polêmicos da época. Os fariseus trouxeram a questão do divórcio, lembra? Os mestres da lei, os escribas e os anciãos apresentaram a questão da autoridade de Jesus.
né? Lembra? Quem você pensa que é para vir aqui no templo, bater aí, destruir a mesa dos cambistas? E agora, né, na sequência, a gente vai ver que os saduceus, eles queriam saber sobre a ressurreição, porque eles não acreditavam que uma pessoa morta poderia ressuscitar, né? E aí essa vai ser a sequência da semana que vem. A gente vai falar sobre a ressurreição, tá? Que é uma outra tentativa de... Só que apesar das tentativas de argumentar contra ele, tentar desacreditá-lo e até mesmo destruí-lo, eu consigo ver aqui as oportunidades que ele não desperdiçou para ensinar às pessoas o que é a verdade e o que é a prudência. Então, toda vez que uma pessoa tentar pegar você, você vai ter que ser esperto, entendeu? Você vai ter que entender o seguinte: opa, eu tenho uma oportunidade de mostrar para essa pessoa a verdade, mas a verdade não é o que eu acho, o que eu falo, é o que está em mim. É a presença de Deus que vive em mim. Essa é a verdade que eu carrego. Cristo é a verdade. Então você vai ter essa oportunidade de se mostrar um verdadeiro filho de Deus nessa situação e vai ter a oportunidade de mostrar o que é ser prudente para essa pessoa. Você não vai entrar no jogo dela. Vai entrar no jogo dela, Dalton? Não vai. É. Não vai. Entendeu? Depois dessa palavra você não vai. Então, abra lá em Provérbios 2, é o último texto para a gente encerrar, tá? Sobre a sabedoria que eu comentei. Provérbios capítulo 2. O valor da sabedoria. Aqui, a excelência da sabedoria. Diz assim. Qual que é? Provérbios 2. Mas já começa no 1? Já começa no 1. excelência. Eu vou ler Tá. tudo, o capítulo inteirinho. Para você aprender a sabedoria, igual eu aqui. Vamos lá. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, porque nós podemos não aceitar isso aí. Escutamos aqui, ok, beleza, não concordo, tchau, obrigado, entendeu? Faço do meu jeito. Esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência, porque nessa hora a gente pode se reconhecer meio falto de inteligência, né? Pedir, Senhor, me dá inteligência, porque eu não tenho essa sabedoria. E clamares por entendimento, alçares a voz, né? Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Só aí nós vamos conseguir entender o que é temer a Deus de verdade. O que é uma autoridade verdadeiramente constituída na nossa vida. Porque o Senhor, Ele dá a sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Que foi o que a Marcinha comentou. O Espírito de Deus estando em nós, nos dá essa capacidade de sermos sábios. Nós sem Deus, nós não somos nada de sábio. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Ele é proteção. Escudo não é proteção? Deus protege a gente desses maus. Quando a gente anda na sinceridade. E ele guarda as veredas, os caminhos do juízo. E conserva o caminho dos seus santos. Quem são os seus santos? Aqueles que são separados do pecado. Nós, né? Claro, a gente foi chamado para não viver no pecado. Nós somos chamados à santificação. Então, nós somos os santos de Deus. Quem que guarda o nosso caminho? Deus. Ele conserva o nosso caminho. Então,
entenderás a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. O que é bom siso? O bom senso vai te guardar. A prudência vai te guardar, né? Quando a gente entender isso, nós vamos conseguir entender o que é a justiça de Deus, porque a gente já vai parar de fazer justiça com as próprias mãos e a gente vai ver a justiça de Deus se manifestar na vida da pessoa que está fazendo mal. A gente vai entender os juízos de Deus, o porquê Deus é juiz, porque tem gente que só fala que ele é amor, mas ele não é só amor, ele é juiz, ele julga o mal. Ninguém ficará impune diante de Deus. Gente, não existe isso. E nós vamos entender a equidade. O que é equidade? Deus, ele não faz diferença, ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai deixar de julgar aquela pessoa porque ela é mais rica do que o outro. Entendeu? Ou porque ela é mais bonita, ou porque ela é mais isso ou mais aquilo. Ele vai julgar todos, ele não faz acepção de pessoas. Não tem como ele correr. Pode ser rico, bonito, ter isso, ter aquilo, não tem como correr diante de Deus, né? Então, o bom senso nos guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelo caminho das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Amém. Então, aqui está a justiça. Deus não criou a terra para não ser habitada e muito menos para deixar na mão dos corruptos, dos perversos, dos insolentes, dos malfeitores. Deus não vai deixar essa terra na mão deles. Aqui acabamos de ler. A terra é para os justos, é para os retos, é para os filhos de Deus. E o que vai acontecer com essas pessoas? Serão exterminadas. Quem vai exterminar elas? Você? Com a sua língua grande? Não! No Facebook, você vai exterminar a pessoa no Facebook? Você vai bloquear ela. Pronto. Eu vou cancelar aquela pessoa. Não vejo mais. Bloqueei a pessoa no Face e encontrei ela no reino de Deus. Oi! Olha a sua casa! A sua casinha justo do lado da coisa. Você não morre mais. Você tem um corpo ressuscitado. Não vai morrer nunca mais. Que pena. Vocês estão entendendo? É Deus que vai eliminar esses perversos, gente. Deixa, né? Então, o que vai guardar a gente, o nosso caminho, para que a gente chegue nesse patamar de habitar a terra, de viver vida eterna com Deus e tudo? O que vai guardar a gente? A sabedoria, a inteligência, a prudência. Porque se você ficar caluniando, se você ficar cirando, se você ficar falando mal, se você pagar o mal com o mal, você vai ser salvo? Você vai ser perdoado? Não, porque você continuou no pecado. Você vai ser perdoado do quê? Você não tem arrependimento. Bom, disso é discernimento. Quando chegou a mim, assim, vou te contar um
Ah, então não me Aí você conta. olha bem, ai meu Deus, não conta, vai. Não, aquilo ela tá falando mais dela, de quem ela é, do que, né? Às vezes eu falo que eu não sei guardar segredo, que é pra pessoa realmente não me contar. Porque eu acho um absurdo, isso é uma coisa. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu acho um absurdo a pessoa vir falar com você e falar, ai, não conta pra ninguém. Por que você é obrigado a não contar? Eu acho isso muito chato. Eu acho isso muito chato, de verdade, porque eu não sou obrigada a ficar amarrada com ninguém, eu sou livre. Então não quero que ninguém saiba, não conta pra mim. Porque uma hora ou outra eu vou falar, eu sei. Não pergunta. Não, eu não quero saber da vida dos outros. Isso já foi uma coisa que eu já me tratei lá atrás, sabe? Já é um pecado vencido. A pessoa se amarra. Mas é um laço isso daí, porque você vai contar pro seu marido. A gente sempre conta com o marido. Eu vou contar pra ninguém, só pro meu marido. Pronto, já contou pra todo mundo. Então, Eu não guardo nada, mas das cópias que eu guardo não conta. Aí eu guardo. então, e sabe por que é um laço, Thalita? Porque olha que sacanagem. Você pediu isso pra mim. Não conta pra ninguém. Pronto, aí eu vou, para não ser chata com você, eu vou falar, tá bom. Só que eu já menti, já me fez pecar. Ó o laço. Aí eu chego em casa e eu vou contar pro Ronaldo, que eu vou contar. Aí você descobre que eu contei. Aí quem que é ruim? Eu que contei, porque eu não sou amiga, porque eu sou traidora, porque eu não guardei o segredo. Então, gente, olha os laços que as pessoas colocam a gente. Bem aquilo que você falou, é fácil fazer o bem aqui e lá. É a língua lá fora. Não é mais fácil você falar, olha, vamos fazer o seguinte, você quer me contar, você me conta, mas não me amarra não, porque eu sou livre. Se eu tiver que contar, se escapar, eu vou falar. Você quer me contar ainda? Ah, tá bom, vai, eu conto. Então conto. Quer contar, então não conto. Quer saber? Eu não vou lá. Agora, gente, eu pelo menos, Não, mas quando a pessoa... porque eu tenho uma vida que eu tenho que seguir essa reta. E eu tenho uma profissão que nem tem. Nossa, na minha profissão, eu não posso seguir essa reta. Você depende do cliente. Eu tenho que defender o meu cliente. E o juiz chega e fala assim, a senhora conta? Eu conto. Aí eu conto mesmo. E aí eu conto até floreando, entendeu? Por quê? Porque eu preciso vencer, entendeu? Então é complicado. Tem hora que eu paro e falo assim, acho que eu não vou entregar mais. Ou você vai começar a pedir a presença do Espírito Santo para sair desse laço, dessa prisão, dessa armadilha. Porque Pra me Deus, livrar do cliente, né? você Porque tem, o cliente eu preciso ficar livre. ó, Não Deus, ficar preso. é Ele quem te dá, tudo vem do Senhor. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então você tem que começar a se desamarrar das coisas que te prendem, das prisões, porque nós somos livres. Jesus nos chamou à liberdade, ninguém pode te prender. Você tem que ser fiel a Ele, e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar no tribunal, Ele vai te honrar na causa, Ele vai te honrar. Você não tem que dar jeitinho, porque o seu jeitinho te amarra espiritualmente e te amarra entre as pessoas, na terra, no sistema do mundo. Isso serve para o advogado, para o dentista, para qualquer um. É que você acabou citando o seu exemplo. E eu sei que isso acontece no nosso trabalho. Agora, essa palavra, ela traz um senso de vivência para nós. A gente precisa buscar essa sabedoria para a gente viver bem aqui na terra. Para a gente também começar a dar lugar para a proteção de Deus. Ele nos guardar, Ele nos proteger, Ele fazer justiça por nós. Tirar um pouco o pé, buscar mais a sabedoria, mais a prudência. A gente vai evitar muitas coisas e vamos atrair pessoas a Cristo.
mudando a nossa conduta, entendeu? Tá bom? Vocês entenderam isso, gente?